Como está o ramo de cirurgia refrativa corneana em 2025 e o que esperar para 2026? Eu sou Jaqueline Ojeda, especialista em córnea, e hoje a gente vai falar sobre o tema cirurgia refrativa com o intuito de entender para onde esse ramo está indo e no que prestar atenção em 2026 daqui para frente. Primeiro aqui vai um cenário geral, tá? Eu levantei relatórios de mercado, de avaliação financeira e eu achei esses seguintes dados aqui. Em 2023, o mercado de cirurgia refrativa era responsável por 200 milhões de dólares e a projeção para 2030 é de 396 milhões de dólares. Isso significa o quê? Que o mercado cresce em uma média 9 a quase 10% ao ano, todos os anos, com expansão aí tanto tecnológica como estrutural. Além disso, é importante saber que o grande investimento das novas aí indústrias, os grandes esforços está principalmente nas plataformas, em você ter a aprovação da sua própria plataforma. Então aqui entra, por exemplo, a Zeiss com o Viso Max 800, a Bausch Lomb com o Teneu, a Alcon inclusive com o Wavelight Plus, que teve aí uma aprovação em março de 2025. Então, a gente está nessa corrida por aprovação de cada vez mais tecnologias, cada vez tem aí uma nova empresa que quer que a sua tecnologia seja aprovada para colocá-la rodando no mercado. Isso mostra que é inegociável que esse aqui é um mercado de valor. Não é um mercado gigante em número em si, em ter uma população muito grande a nível mundial, mas é um mercado extremamente atrativo para investimento em tecnologia, inovação e justamente para quem faz esse procedimento. Agora, quem olha só volume perde ponto. Não é você fazer 20, 30 PRKs e sim você saber aonde se encaixam essas novas tecnologias, esses novos aparelhos. Além disso, a gente precisa lembrar que a indicação não é mais só estética. A gente tem um envolvimento aí demográfico, um crescimento da miopia pós-pandemia. Então aqui existem vetores muito claros, tá? Primeiro, a explosão da miopia, especialmente aí na Ásia, em jovens, com o uso de tela, que é justamente quem mais se incomoda e quem mais quer fazer cirurgia refrativa. Além disso, a gente tem envelhecimento populacional, então erros refrativos residuais, pós-catarata, uma intolerância ali aos óculos ou não consegue mais colocar uma lente, ou seja, a cirurgia refrativa não depende mais da moda, de usar ou não óculos, de uma estética, mas sim por uma necessidade populacional estruturada, inclusive em diferentes faixas etárias, como a gente está vendo aqui que pode ter, tá? Além disso, se a gente está falando aí de uma taxa de olho seco aumentado, principalmente por esse aumento de uso de tela, é muito comum que os pacientes desenvolvam uma certa intolerância, além de contato, incômodo, além do imediatismo, que está vindo crescente aí nos últimos anos, toda essa questão de plataforma, de redes sociais, então o paciente não tem mais nem paciência para colocar uma lente, aí entra a cirurgia. Uma terceira coisa, que não é só de agora, mas que está cada vez mais presente, é a migração do simples corrigir o grau para corrigir qualidade ótica. Então, cada vez mais a gente vê cirurgias personalizadas, topoguiadas, guiadas por frente de onda. Isso exige o quê? Mais tecnologia, exige mais da sua plataforma, exige que você saiba planejar muito bem o procedimento, que você tenha esses equipamentos disponíveis, ou pelo menos entenda como utilizar. Os lasers aqui, eles estão no centro desse ecossistema, vão continuar sendo o centro, mas quem não entende dessa plataforma, não sabe o nomograma, não sabe o diagnóstico avançado, como lidar, às vezes você não faz esse procedimento, por exemplo, eu não faço SMILE, mas você pode pegar um pós-operatório de SMILE. Então você tem que saber lidar com esse tipo de plataforma, com esse tipo de procedimento. Quarto, a refrativa está convergindo com córnea e isso é crítico. O que isso significa? Bom, primeiro que as análises desses investidores, que a gente ainda está nessa parte aqui, trazem que crosslinking como método refrativo, tecnologias híbridas, por exemplo, até combinação com PRK, que é o protocolo de Atenas, a avaliação biomecânica, isso vem com força. Ou seja, o futuro da cirurgia refrativa não é puramente refrativo, é biomecânico, é corneano. Isso conecta diretamente com o quê? Ceratocone, ectasia subclínica, planejamento baseado em risco,
toda a avaliação completa dessa córnea. A gente está em uma era em que você não pode só entender de um procedimento, você precisa, assim como já precisava, mas agora ainda mais, agora a gente tem um motivo a mais para entender muito bem sobre córnea quando você partir para esses procedimentos. A gente tem um envolvimento global, inclusive em técnica de cirurgia da córnea, do conhecimento corneano. Ok, sabendo desse cenário econômico, vamos passar aí dessa aba de investimentos, de cenário em geral, global. A gente vai entrar na aula do Dr. Stephen Wexler sobre o tema futuro de cirurgia refrativa corneana. Foi uma aula de perguntas e respostas, tá? Com aí dados americanos, então, lógico, boa parte desses dados aqui é americano. Todos esses números, né? São americanos, a gente consegue maximizar isso, né? Passar isso para um cenário mais macro, mas ainda assim. O que ele traz? Aonde que a gente chegou em 2025? Aonde a gente parou? Então, assim, terminamos 2025 como? Falando de cirurgia refrativa. Primeiro, a gente tem um foco muito grande em Smile, tá? Então, assim, lógico, PRK, LASIK não morreu, mas teve uma queda, tá? Teve uma queda, tem esse mix de procedimentos, tem aí a expectativa do paciente, justamente eles trazem até uma divulgação em rede social, muitas vezes contra a realização do procedimento, então a gente teve uma queda de LASIK, de PRK, ele não morreu, tá? Não deixou de ser feito, só não é mais o procedimento padrão automático, como era nos Estados Unidos, né? Que lá é muito padrão fazer o LASIK para todo mundo, então isso deixou de acontecer, tá? O PRK em 2025 também se tornou um procedimento por segurança e não por preferência, então por exclusão. Não acho que é um paciente tão seguro assim, não vou fazer nem Smile nem LASIK, eu vou para o PRK. Então este é o cenário americano no momento, né, no final de 2025. Por outro lado, quando a gente fala de volume cirúrgico, a gente pode falar também de dois procedimentos que aumentaram, na verdade, terminaram o ano de 2025 em alta, que é o Smile. Então, ao mesmo tempo que a gente teve uma curva de realização de procedimentos regular para descendente nessas duas técnicas, quando a gente fala de Smile e de lente fásica, ela aumentou. Bom, a lente fásica ela é descrita como um segmento de crescimento mais rápido nos últimos meses de cirurgia refrativa, tá? Então, assim, apesar de não entrar como cirurgia corneana em si, ela entrou nessa aula do doutor porque ela tem extrema importância estratégica na sua decisão a partir de agora, sabendo que ela é um dos únicos procedimentos refrativos que tem aumentado, tá? E um dos grandes fatores para isso ter acontecido é, inclusive, o lançamento da Evo SL. Então, ela tem uma ICL com um orifício central, né, o que reduz a necessidade de uma iridotomia, por exemplo, periférica, reduz aí a dúvida cirúrgica, torna aí o procedimento mais previsível, mais rápido, mais aceitável, com menos complicações previstas. Então, no final de 2025, o ICL cresceu e cresceu mais rápido que laser. Roubou casos difíceis que você não poderia indicar um LASIK, um PRK, além de elevar o ticket e satisfação do paciente, principalmente nesses casos mais difíceis. Então, aí teve uma grande tração de indicação, tá? Outros detalhes importantes do porquê isso aconteceu, principalmente pensando aí em lente fásica, é essa ampla variedade de indicação. Hoje em dia, a miopia pode ir de -3 a -20 com a ICL, o astigmatismo de até 4 dioptrias, e isso cobre, então, alta miopia, miopia moderada, inclusive os pacientes que não têm uma miopia que contraindica o laser, mas que já opta-se por fazer ICL. Tem até uma matéria do iWorld, da Askers, de 2024, que traz isso, com a tendência de você indicar até com miopia de -5, -6, tá? Segundo, o orifício interno. Então, existe aquele orifício que antes era um dos grandes problemas, né, o medo da ICL de causar glaucoma, picos pressóricos. Então, aqui com o aquaport central nessa lente, você reduz complicações importantes, como o glaucoma e a catarata, tá? Isso removeu aí uma das principais barreiras históricas em relação à indicação de ICL e ao medo do paciente, já que ele precisa saber do risco dessas complicações.
E como terceiro, entra aqui uma certa facilidade de adoção cirúrgica, já que ela bate tanto em indicação de procedimento como corneano, então quem faz córnea geralmente precisa saber fazer uma ICL, da mesma forma que cirurgiões de catarata também podem fazer ICL. Agora aqui entra mais uma informação super interessante, é que em 2025 inteiro a Star Surgical estava em negociação com a Alcon, e agora em janeiro de 2026, se não me engano lá pelo dia 10, a gente teve de fato a compra da Star Surgical pela Alcon, justamente por esse destaque de lente fásica. Então a gente teve aí essa redução dos outros procedimentos, que eles até totalizaram, eles colocam aqui em cerca de 20%. De decréscimo aí nos últimos meses de 2025, ao mesmo tempo que a Alcon estava de olho no crescimento da indicação de lente fásica. Então, isso é muito interessante. A gente vê um movimento de mercado a ponto de a Alcon investir, e não foi pouco, tá? Foi 1,6 bilhão de dólares na compra da Star Surgical devido às ICLs. Até perguntaram aí para o CEO da Alcon do porquê essa compra, e ele falou que, na verdade, era uma gama de possibilidades que a Alcon ainda não tinha, né? Que eles são muito fortes em LIOS, em lentes, de fato, de catarata, de facoemuscação, mas não de lente fásica, e por isso eles querem entrar com tudo nesse mercado agora. Por fim, ele também respondeu uma pergunta interessante que é: por que o volume das cirurgias a laser, então, reduziu nos últimos anos? E ele diz que não se sabe, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, pergunta que está todo mundo fazendo, tentando entender, que todo mundo queria saber responder, mas que em uma pesquisa entre cirurgiões ali, um questionário, bate-papo mais informal, mas feito entre grandes cirurgiões de cirurgia refrativa dos Estados Unidos, eles falaram que algumas possíveis aí razões seriam menor renda individual, medo de uma recessão, a mídia negativa, que a gente já comentou aqui, inclusive, prioridade por viagens, falta de percepção de inovação. Então, há muito tempo, né, não se ouve tanto falar sobre cirurgia, não temos tanta propaganda, inclusive. Discordância entre os próprios palestrantes em congressos, por exemplo. E teria essa teoria econômica, mas ele trouxe um dado interessante, tá? Que houve uma queda em 20% das realizações do PRK em militares. E militares nos Estados Unidos têm o PRK gratuito. Então, não se pode generalizar como as pessoas não querem mais investir em cirurgia refrativa. Existem outras prioridades, talvez, na população hoje em dia. Então, isso é um dado de extrema atenção, tá? E eu achei muito interessante, inclusive, esse relato a respeito dos militares americanos, que já mata aí uma boa parte da dúvida. Agora, o que esperar para 2026? Como melhorar e como, de fato, ter sucesso nesse cenário de cirurgia refrativa que a gente está falando aqui até agora, né? Bom, em termos de mercado, em termos de o que eu preciso fazer é se atualizar, isso tá claro, né? A gente precisa se atualizar, precisa entender as novas plataformas, como são os novos procedimentos, precisa estar por dentro, porque a indústria ainda não parou. Cada dia mais tem novidade nesse ramo, tá? O que mais a gente pode esperar? A epidemia de miopia, que já está batida, a gente já sabe que esse número vai dobrar até 2050, então não vai faltar indicação. A questão é entender por que o paciente não está recebendo o procedimento. Então, à medida em que a gente tem essa queda, talvez explicar muito bem para os pacientes esses procedimentos. Talvez orientar ele que existem sim complicações, mas não é toda essa mídia negativa que pelas redes sociais agora temos, né? Ter uma boa indicação, saber lidar com essa córnea, como a gente já falou aqui que precisa. Saber o smile, porque eles têm previsto aqui um crescimento de 15% na realização de smile de 2026. Então precisa saber fazer, esse crescimento é amplo. Além da atenção em lente fásica, que a gente já viu que temos aí um grande investimento, grande interesse em lente fásica. Então, são duas áreas que exigem muita atenção entre todo esse cenário, fora, né, todos esses detalhes que a gente precisa saber, precisa melhorar. Ele também comentou um pouco sobre, então, como eu posso aumentar o meu volume cirúrgico diante de tudo isso. Às vezes, sem nem saber fazer um smile, sem ter a tecnologia, né, porque no Brasil não é a nossa realidade, boa parte do país. Então, o que eu preciso fazer?
se atualizar, buscar aprender as novas tecnologias. Ele cita aqui até em você ter essa mídia positiva, explicar muito bem para o paciente esses detalhes, falar sobre se você não está preparado para esse paciente, se você não sabe muito bem o que fazer, não sabe a conduta, não consegue, inclusive, controlar, às vezes, situações como alérgicas, olho seco, antes do procedimento, não faça, para não expor a esse risco e não levar aí os outros pacientes a serem traumatizados. Então, é realmente você entender que tem demanda, tem possibilidade, sim, a técnica está mudando, mas sim, você pode mudar também a sua conduta frente a esses pacientes. Qualificar melhor os pacientes, explicar muito bem, agendar esse paciente e atrair ele de uma forma honesta, justa e com um procedimento de qualidade. Então, eu achei bem interessante entender para onde o mercado está indo. Eu já sabia dessa notícia da Star Surgical ter sido comprada, mas eu não tinha visto por essa ótica de por quê, qual o interesse, por que tão caro. A Star Surgical, a princípio, negou a venda. Eles aumentaram a oferta em mais de 20 milhões e daí sim ela aceitou. Então, tem sim um grande interesse em lente fáscica. Como o que eu diria, né, para esse ano, para a gente aprender, é realmente mais smile, mais lente fáscica e mais plataforma. Ficar de olho nisso, certo? Esse foi o Oftalmo Talks. Já se inscreve no canal, já manda para o seu colega que faz cirurgia refrativa. Eu espero vocês no próximo vídeo.